when President Monson asked those new Quando o members presidente Monson pediu para que as pessoas pudessem vir sentar-se no púlpito após serem apoiadas, vividly, in April of 1970, veio à minha mente a conferência em abril de 1970, quando eu fui chamado para ser um membro do Quórum dos 12, which was a surprise to me, e que foi uma grande surpresa para mim. just a few hours. E eu sabia apenas por algumas horas que eu seria apoiado. Over in the old tabernacle, and E isso foi no sat in one of those antigo wide tabernáculo. seats over there, E eu sentei num dos lugares pequenos entre os 12 apóstolos. to the 12. The choir started to sing, O coro iniciou cantando, Redeemer, ó Divino, in that pleading song e é uma with that wonderful melody, canção que tem uma melodia muito bonita, the Savior to pedindo ao Salvador que me aceite como eu sou remember not e que my failure. Ele não se lembre das minhas falhas e das coisas erradas que faço. What a wonderful day that was. E que dia maravilhoso foi. Through my mind as President E Monson esse dia foi um dia maravilhoso quando eu fui chamado. E quando o presidente Monson falou hoje, eu me lembrei dessa data. a few moments alone Estou muito contente por estar aqui to you e de poder prestar o meu testemunho testimony and my feeling. e os meus sentimentos em relação a essa obra maravilhosa. I told Brother Maxwell I would come up here without my cane. He had it Eu ready. falei para o Elder Maxwell que eu viria aqui sem a minha bengala I can get by without it. E- I'll show you I have the faith. e eu mostrei a ele que eu tinha fé para que isso pudesse acontecer. So, as we get old, as the Quando years nós nos tornamos velhos go on, e idosos, honored to have this opportunity isto acontece. Mas eu gostaria de ter essa oportunidade, essa habilidade e o desejo to stand and to witness to you de ficar em pé e de testemunhar a vocês as bênçãos do Evangelho come into my life. que vem e tenham recebido em minha vida durante esses últimos anos. I don't know if I'm the oldest one in Eu não sei se eu sou a pessoa mais idosa aqui, neste centro de conferências hoje. my 97th year. Eu estou completando 97 anos de idade. When it was announced this morning, Quando foi anunciado nesta manhã 177th que esta é a conferência de número 172, annual conferência anual semestral da igreja. I thought some people Eu fiquei pensando que muitas pessoas 170 poderiam olhar, puxa, 172? Isso é muito velho, mas imaginem, 100 years. 100 anos. And so I would just remind you that Então, eu apenas gostaria de lembrá-los the anniversary of the church, que no 100º aniversário da igreja, naquela época, and I were married in a minha esposa e eu já éramos casados em 1930, anniversary of the church. quando a igreja completou 100 anos. Then this is a 172nd, E agora estamos comemorando 172 anos na igreja. 72 years. E nós fomos casados por 72 anos. To you, so you E eu apenas menciono isso can remember para que vocês que são os matemáticos possam calcular it comes pretty easily. esses números que podem vir muito rápido. I wish at this time Eu gostaria, irmãos, nessa hora, de pagar um tributo, in gratitude to my heavenly Father de prestar esse tributo ao meu Pai Celestial, received all the years of por my todas as bênçãos que recebi durante toda a minha vida, God, been born of goodly parents, por ter sido em uma boa família, de bons pais, with good people, e por ter me associado com boas pessoas. moved around the country and E nós fomos mudando dentro desse país e se envolvendo com outras pessoas, have been associated with e podemos nos associar com pessoas boas, who influence pessoas boas que influenciaram a minha vida your own e que podem ajudar a moldar o nosso caráter e a nossa personalidade. you E podem ajudar também society with people and live the way that you a vivermos da maneira que nós devemos viver. blessings in your own heart. Então as bênçãos virão ao coração e a sua alma. Some worthwhile enterprises or operations to help you in E coisas como essas podem nos ajudar a nos associar com pessoas que vão nos ajudar a nos elevar em um grau mais elevado. Heavenly Father, Então eu sou grato ao Pai Celestial pelas bênçãos que eu tenho recebido, as I bear witness of quando him, eu presto testemunho dele, que eu sei que Ele é o nosso Pai e que Jesus
é o Cristo, the Son of a o living Filho do Deus vivo, the Creator, o Criador, Savior of o all Salvador mankind. de toda a humanidade. Majestic role that he has played in Ele tem um papel majestoso in the establishing of the gospel nesse mundo, ao estabelecer o Evangelho sobre a face da terra. that brings to mankind E isso traz a todos os homens if they will listen. para que possam ouvi-lo, se eles quiserem ouvir, para entenderem e para receberem as bênçãos do céu, To live in such a way, e para viver de um modo para que possam se tornar uma pessoa melhor. the gratitude I have of my Essa ancestors, é a gratidão que eu tenho também pelos meus antepassados, days of the church, quando eles se uniram à igreja nos primeiros anos da igreja, mesmo em Nauvoo, the saints in Nauvoo, se reunindo com os santos lá, Nauvoo Temple, and then ajudando Exodus, of course, across. na construção do templo, depois no êxodo, vindo para o oeste. Por todas essas bênçãos que eu sou grato, nesse dia Want to pronounce them to que eu gostaria de pronunciar sobre vós. you. Mention President Gostaria também de mencionar o presidente Hinckley. that outstanding talk that he gave to us this No morning. discurso que ele deu nesta manhã, An overview of que nos falou um pouco mais recent years, sobre os últimos anos, mas particularmente events of Nauvoo, sobre os eventos que envolveram em Nauvoo, the building of that quando eles estavam construindo aquele templo taken place there, which was e as coisas que lá aconteceram. world É uma bênção para o mundo to mankind. But e para toda a humanidade. President Hinckley to know Eu quero que o presidente Hinckley saiba carefully que eu tenho olhado com muito cuidado an additional counselor to President Kimball. quando ele foi chamado para ser um terceiro conselheiro do presidente Kimball. How he has grown and E eu tenho visto como ele tem crescido e amadurecido, inspired and e como ele tem inspirado e dirigido directing out the activities that as atividades been witnessed da igreja, that many of us have e como tem testmunhado a todos vocês o papel que ele tem feito, a visão que ele tem. growth that has happened in the church recently of the building of the Recentemente, temples, where we temos now have a construído templos, temos 114 templos construídos no mundo hoje, em funcionamento. as I have watched it, E eu tenho visto result of the que isto é o resultado e inspiração e a direção do presidente Hinckley. what he has done. Que o Senhor o abençoe por tudo que ele tem feito e ajudado a igreja a expandir Image to e a crescer, e a ter uma imagem de crescimento em todo o mundo. the statue that we have today in the church. E isso, crescimento que nós temos na igreja. E eu fico olhando e esperando pela sua liderança e tudo o que ele tem feito por nós. The prophet Joseph, or the Savior, entered a village, as recorded in Luke, one day, Como está falando em Lucas, lepers, quando os 10 leprosos, 10 lepers. os 10 Those of us leprosos, in the last few years, and e nós mankind know very little podemos, about que vivemos nos últimos dias, não entendemos muito sobre essa doença, mas era uma doença muito terrível. there were 10 lepers. Haviam 10 leprosos, e eles vieram até o Salvador Master, e falaram: Mestre, mercy upon us, tendes piedade de nós, mercy upon us. tem piedade de nós, Ailment of leprosy. e nos cure dessa doença. Said to them, E ele disse aos 10 leprosos: go to thy priest, vão até o sacerdote, go visit your priest, busquem o seu sacerdote, they'll take care of it. e ele tomará conta de vocês. They did. They went E eles assim o fizeram. Eles foram e se encontraram com o seu sacerdote, 10 of them. e eles se tornaram limpos. And then a short time later, E algum tempo depois, um deles retornou ao Salvador and fell on his face and his hands and his knees, e se ajoelhou e jogou sua cara aos pés de Jesus, e dizendo: Obrigado, Senhor, por ter nos abençoado e por ter nos curado dessa doença tão ruim. and the Savior said to E o Salvador disse: Só um homem? them, weren't there 10? Haviam 10. What has happened to the other O que 9? aconteceu com os outros 9? Onde estão eles? As I've read that
Quando eu li essa história novamente, eu tive uma grande impressão. Como nós poderíamos fazer parte de uma sociedade de 9? É uma coisa que gostaríamos de pertencer? Estar envolvido com um número de pessoas que não reconheceram e nem agradeceram ao Salvador. As bênçãos que eles receberam dele. Apenas um retornou. É muito fácil na vida para reconhecer as bênçãos que são incontáveis e as coisas que têm acontecido em nossa vida. Tem mudado nossas vidas, tem melhorado as nossas vidas. E é o Espírito do Evangelho que tem mudado nossas vidas. E às vezes nós não somos gratos por essas coisas. Mas devemos ser gratos pelas bênçãos que o Evangelho de Jesus Cristo tem trazido em nossas vidas. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que devem sempre mostrar gratidão de uma maneira correta ao nosso Pai Celestial, que possamos fazê-lo com todo o nosso coração, poder, mente e força, porque através dele, e foi ele que nos deu a vida, e nos deu o ar para respirarmos e para vivermos, e a oportunidade que temos de viver, de termos o Evangelho em nossas vidas, termos exemplo de boas pessoas em nossas vidas, como o presidente Hinckley, liderando a igreja através de todo o mundo hoje, e ter a oportunidade de jovens olhando a ele com gratidão, por ter um líder que olha por eles. E que a realidade é essa, demonstrando o Espírito de Cristo pode trazer em nossos corações e espírito, e magnificando assim o chamado, e abençoar os nossos corações, nossas mentes e nossos espíritos, e que nossa mente possa continuar levando isso avante, onde quer que estejamos servindo. Nós temos mais de 20 localizações nos Estados Unidos. E a minha família está espalhada por todos esses estados nos Estados Unidos. E o presidente Hinckley e seus conselheiros ele sempre está falando no rádio e as pessoas escutando onde quer que estejam. E eles estão sempre levantando a mão com entusiasmo e ficando felizes por estarem apoiando a liderança da igreja. Eu tenho a minha mente, quando nós estávamos levantando a mão hoje, alguns jovens talvez tentando levantar as mãos onde quer que estejam, em qualquer lugar desse mundo. E a parte da nossa posteridade, as crianças que nós amamos e adoramos. Nós vamos colocar nelas o Espírito do Senhor e o desejo de aprender e saber e de viver e de fazerem parte do Evangelho de Jesus Cristo e de ter a oportunidade de crescerem e de se desenvolverem um caráter para serem capazes de alcançar o coração de muitas pessoas. Deus vive. Ele é o nosso Pai. Eu sei disso. E isso eu testifico a vocês, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que o profeta Joseph Smith foi o profeta da restauração, e que o presidente Hinckley hoje é o nosso líder inspirado em toda a igreja, em todo o mundo.
Eu escuto com todo o coração todas as coisas que Ele fala, todas as revelações, a visão que Ele tem, quando Ele lidera a igreja para ir avante. Deixo meu amor e meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.